O método Braille de leitura e escrita é uma garantia de que as pessoas com deficiência visual consigam ler e escrever independente da idade. Quanto antes for feita a estimulação, né, para o bebê, para a criança, melhor essa criança vai ter recursos para depois entrar na alfabetização em Braille. Nós temos alunos que foram alfabetizados em Braille depois de adultos, que eram baixa visão, que a Provisão também atende, né? A baixa visão faz a estimulação visual, mas alguns adultos perderam totalmente a visão já depois de adultos e também foram alfabetizados em Braille. Louis Braille nasceu em 1809, na França. Aos 5 anos, ficou completamente cego através de um acidente doméstico. Em 1825, estudou no Instituto para Jovens Cegos de Paris e foi quando criou o método Braille, que conta com 6 pontos, sendo 2 colunas de 3 pontos. É um sistema composto por 6 pontos em relevo, né? Formado por 2 colunas e 6 linhas. A combinação desses 6 pontinhos é que vai formar o alfabeto Braille, né? Então aqui quando eu tenho o primeiro pontinho, ponto 1 em relevo, eu tenho a letra A. Se eu tenho os pontos 1 e 2 em relevo, eu tenho a letra B. Os pontos 1 e 4 em relevo, a letra C, e assim por diante. Esse material aqui é o alfabeto Braille móvel em madeira, que tem essa representação tátil em relevo. Então, a letra A, aqui eu tenho em relevo só o ponto 1. A letra B que a gente viu, os pontos 1 e 2 também vão estar em relevo. Então, para quem está aprendendo, tem a posição dos 6 pontos e o ponto em relevo da letra. O Lego Bricks é a representação dos pontinhos, já como será a leitura em Braille, sem o baixo relevo. A escrita eles fazem na máquina Braille, então é inserido o papel e aqui na máquina tem o teclado em Braille, né? E tem as teclas 1, 2, 3, 4, 5, 6. A combinação do Braille, né, dos pontinhos Braille, vai surgindo aqui com as letras. O Braille não é um idioma. O Braille não é uma outra língua, não é um outro idioma. Ele é um sistema de leitura e escrita tátil. Ele é universal, né? Mas não é um outro idioma. Ele é uma maneira de ler e escrever de forma tátil. Dá para ler em outros idiomas, mesmo com algumas letras ou acentuações que nós não temos em português. Porque é a maneira que o deficiente visual consegue ter os mesmos recursos que um vidente, nós chamamos de videntes quem tem a visão. É um aluno em sala de aula que consegue ver, que lê e escreve usando a caneta, lápis, a máquina Braille. O Braille em si proporciona a escrita e a leitura para o deficiente visual. A linha Braille é um método digital que consegue converter a escrita Braille em tempo real. A linha Braille ela já é ligada no computador mas tem um teclado similar a esse, então eles conseguem usar o Braille para escrever, mas sai na tela do computador em tinta. Então isso, numa sala de aula, o professor consegue fazer a correção imediata e não precisa saber o Braille, né? É bem inclusivo. Eu gosto de escrever coisas da minha vida também, tipo... poemas, às vezes eu escrevi um esses dias com a Ana e eu me senti bem escrevendo um poema falando no tipo da minha vida. Aprender a ler e a escrever é a possibilidade de vencer as barreiras físicas. A Emily aprendeu o idioma japonês. Eu gosto muito da cultura japonesa, eu gosto de ir lá. Aí eu tive um amigo, né, também que meio que deu uma ajudada a eu gostar mais ainda. No caso do Igor, a leitura tem um lugar especial, além da música. Eu leio porque é bom, né, para ampliar o conhecimento também e é um novo mundo, né, que a gente entra. Gosto bastante de aventura, mistério, ficção. Gosto de ouvir música também, sertanejo internacional. O Lucas não gosta muito de ler e prefere investir o tempo no aprendizado musical. Eu gosto de tocar, eu tô aprendendo violino. Como tá sendo? Tá sendo uma experiência bem legal.
É bem interessante. O que você gosta de ouvir dentro do violino, assim? Ah, eu tô aprendendo para poder tocar na igreja, né? Que legal. Aí eu gosto de ouvir música gospel.